Oi, gente, vamos falar sobre protocolo. Qual o melhor protocolo para bronzear as minhas clientes? A gente precisa de 3 requisitos para a gente fazer um protocolo assim perfeito. Não adianta eu ensinar a vocês vários mix, várias misturinhas, se você não sabe 3 coisas. Se você não sabe avaliar UV, os raios ultravioletas. Se você não entende de fototipo de pele, nem tempo de exposição. Então eu vou te ensinar aqui, vamos lá, vamos fazer a misturinha que a gente pega o hipersônico, passa nas alcinhas, a gente depois vem com a parafina, passa no corpo todo e deixa a sua cliente lá. O raio ultravioleta está de quanto? Qual é o fototipo de pele dessa cliente? Quanto tempo de exposição eu vou deixar ela? Você sabe isso? Então hoje vamos falar sobre raios ultravioletas, vamos falar sobre fototipos de pele e sobre tempo de exposição. Para você que está iniciando agora no ramo do bronzeamento, você precisa entender desses 3 tipos de essas 3 etapas. Não adianta querer, eu quero tal mix, eu vou para tal local, vou ver isso, vou ver aquilo. Esse mix, esse protocolo aqui vai servir para essa cliente fototipo 1, fototipo 6. Não, vocês precisam entender que vocês têm que avaliar essa pele dessa cliente. Tem que fazer com ela a ficha de anamnese, aplicar a ficha de anamnese, conhecer a sua cliente. Primeiramente, raios ultravioletas. Hoje nós temos um aplicativo maravilhoso chamado UVI Mate. Vou deixar aqui embaixo o link do aplicativo, tá? Para vocês baixarem. O UVI Mate, ele é um aplicativo que ele vai te dizer, naquele dia, o valor do nosso UV, do nosso raio ultravioleta. Então, a gente tem UV baixo, UV moderado, UV alto, UV muito alto, UV extremo. Se não me engano, deixa eu ver, são esses 5. A gente bronzeadora, a gente começa a bronzear uma cliente, entregar o resultado, a ativação da melanina, né, com UV 4.0. Se tiver abaixo, a gente tem que esperar realmente chegar em 4, que está na classe do moderado, né, do UV moderado, para a gente começar a entregar um resultado de bronzeamento a partir dos 10 minutos. Quando o UV, a gente pega o aplicativo, abre o aplicativo, o UV, ele está abaixo de 3. Então, é um UV baixo. A gente não consegue ainda entregar, começar a bronzear essa cliente. Quando ele começa a entrar entre 3 a 5, ele vai classificar lá como UV moderado. Isso mesmo. UV moderado, de 3 a 5, que é o perfeito. Normalmente no início da manhã, entre 7h30 a 8 horas, dependendo do dia, vai ser esse UV que vai estar aparecendo no seu aplicativo. Quando ele estiver entre 6 a 7, ele vai estar lá UV alto. Isso. UV alto. De 8 a 10, muito alto. E acima de vez, ele vai estar UV extremo, que não é indicado para expor a nossa cliente. Isso vai estar lá a partir das 11 horas da manhã. Esse aquele dia, foi aquele dia bem ensolarado. Então, você precisa ter noção de quanto é que eu começo a entregar, começar a entregar um bronze à cliente. Essa cliente aqui com UV 7, eu posso deixar ela em quanto tempo? Então, vocês têm que aprender a avaliar o UV 3, essa cliente aguenta, né? Consigo deixar esse fototipo de pele com UV alto, entre 6 a 7, com um UV já muito alto. Essa cliente fototipo 2, ela já não vai aguentar. Então, a gente precisa aprender a ter essa avaliação, esse olhar crítico e clínico na nossa cliente. Em relação
aos fototipos de pele, nós temos 6 fototipos de pele. Fototipo 1, fototipo 2, fototipo 3, fototipo 4, 5 e 6. O fototipo 1 são aquelas peles brancas, tá? Normalmente são aquelas pessoas que têm olhos claros, cabelos claros, tem até os cílios claros, entendeu? Então, classificam pessoas fototipo 1, são aquelas bem brancas. Então, normalmente, esse fototipo de pele 1, ele queima, que é aquela pele muito clara, a gente pode dizer uma pele branca, né? Ele queima com facilidade e nunca bronzeia, muito sensível ao sol. Então, a gente vai ter que fazer com essa cliente várias sessões. Bronze é gradativo em todos os fototipos de pele. Mas em relação a esses fototipos, somente 1 e 2, a gente precisa entregar mais de 3 sessões. Então, para entregar um bronze, sabe, maravilhoso, saudável, sem maiores danos de queimadura, de alguma reação, de alguma descamação, desidratação, a gente precisa falar com essa cliente que ela vai ter que fazer mais de 3 sessões, 5 ou até 6 sessões. Então, para isso, você precisa avaliar a sua cliente na ficha de anamnese, fazer essa avaliação e dizer para ela, né, sobre essa questão para a cliente já estar ciente, porque cliente quer chegar e quer ter o resultado de imediato. Então, se você não orienta, se você não falar para sua cliente que ela vai precisar de 3 sessões, de 5 sessões, de 6 sessões, ela vai sair dali frustrada e não vai retornar mais para o seu espaço de bronzeamento. Então, vamos para o fototipo 2, que é aquela pele clara. Esse fototipo 2, ele queima com facilidade, tá? Bronzeia pouco e ainda é sensível ao sol. Então, a cliente também que vai entrar praticamente nesse processo de 5 sessões de bronzeamento, para que ela não fique, né, bem vermelha, que ela não venha ter uma queimadura, não tenha uma descamação. Então, você tem que orientar essa cliente, falar para ela, olha, seu fototipo de pele é fototipo 2, ele tem uma sensibilidade ao sol, você tem que conhecer, entende? Porque não adianta a gente querer ter protocolos, né, saber de protocolos, misturinhas, mix, e não saber avaliar a sua cliente fototipo de pele, saber avaliar os raios ultravioleta. Então, vamos fototipo 3. O fototipo 3 é aquela pele morena clara, tá? Essa pele sim, a gente já consegue um resultado melhor na primeira sessão. Então, essa pele morena clara, ela queima e bronzeia moderadamente, sensível ao sol normalmente, né? Aquela sensibilidade de uma pele normal, que a gente se expõe muito ao sol, a gente tende a ficar um pouco vermelha, né? A pele um pouco com a sensibilidade, mas não é aquela pele que vai te trazer uma preocupação extrema como o fototipo 1 e 2. O fototipo 4 é aquela pele morena, né, moderada, que a gente fala que é nome de pele morena, né? Então, esse fototipo de pele, ela queima pouco, então ela não vai ter esse problema de queimar, ter a sensação de queimou, ficar vermelha. Ela bronzeia com facilidade. E a sensibilidade ao sol é também uma sensibilidade normal. Então, a fototipo 3 e 4, é aquele fototipo que ele vai te dar um resultado assim na primeira sessão. Então, não vai ter tanta preocupação de a gente deixar ela com o UV de 6, de 7, que a gente já vai ter essa preocupação com o UV de 6 e 7 com a cliente fototipo 1 e 2. Vai diminuir o tempo de exposição. Já com essa cliente do fototipo 3 e 4, a gente vai conseguir deixar ela com UV 6 e 7, com o tempo de exposição maior. Entende? Estão entendendo essa avaliação? Fototipo 5 é aquela morena mais escura. Então, ela queima raramente ela fica vermelha e bronzeia bastante.
pouco sensível ao sol, né? Todos nós somos sensíveis ao sol, né, gente? Todos nós, todos os fototipos têm a sensibilidade ao sol, mas ela é bem pouquíssimo. Quando a gente fala essa questão da sensibilidade, é a cliente deitar na maca e falar, não vou aguentar. Tá a sensação de quente, de queimou, essa sensação de sensibilidade ao sol. Já o fototipo 6 é as nossas peles negras, lindas peles negras, que nunca queima e é totalmente pigmentada. E, vamos dizer assim, a sensibilidade delas ao sol é a mínima, porque esse fototipo de pele, elas já são hiperpigmentadas. A melanina ali faz parte, né, do tom da pele do fototipo 6. Então, temos a questão de bronzear essa cliente, entregar a marquinha neon, porque a gente precisa deixar essa cliente um pouco mais exposta. É um fototipo que a gente consegue deixar com um tempo maior de exposição ao sol, com o fototipo 7, 8, tá? O 9 e 10 é um UV extremo, que a gente tem que ter um controle rigoroso com essa cliente, se o UV estiver nesse valor. Mas é uma cliente, é um fototipo de pele que aguenta, tá? A gente consegue deixar ela exposta aos raios ultravioletas nesse valor, né, de 9, 10, entendeu? Então, vamos falar sobre tempo de exposição, né? Falamos sobre UV, falamos sobre fototipo, vamos falar sobre tempo de exposição. O tempo de exposição, gente, é um conjunto de o valor do UV com o fototipo de pele. Vamos citar exemplos aqui para ver se vocês conseguem me entender. Eu tenho uma cliente fototipo 1 que já sabemos, né, que é uma pele muito clara e é a primeira vez dela no bronze. E ela veio, a gente pede essas clientes, orienta essas clientes que elas venham no primeiro horário, tá? A partir das 7h30, 8 horas, para pegar realmente o UV baixo, né? O UV moderado, vamos dizer assim. Baixo não, o UV moderado, que é entre 3 a 5. Então, essa cliente, eu consigo atender ela de manhã tranquilamente, tá? Consigo montar um protocolo bom, tá? Com até ativador, com potencializador, com essa cliente, uma hidratação e uma proteção. A gente vai ter que proteger essa cliente, porque ela é fototipo 1. Todos os fototipos a gente vai usar o protetor solar. Todos. Aqui no espaço a gente coloca todos, junto com o hidratante a gente utiliza em todos. Então, entendam que essa cliente fototipo 1, eu só consigo deixar ela de primeira sessão 20 minutos. Entendeu? Eu não consigo deixar ela mais, porque eu posso causar um dano à pele dessa cliente. Um fototipo 3, 4, eu já consigo deixar ela 35 minutos, 40 minutos, com um UV entre 5, 6. Já uma pele negra, eu consigo deixar ela 60 minutos, né? 1 hora, 1h e 10. No máximo, aqui no meu espaço, 1h e 20, com UV de 8, 9, 10. Isso, vigiando. A todo momento ali, ó, atenta, tá? A reação da pele da cliente. Então, hoje, gente, é o que eu quis trazer pra você. Que não adianta vários mix. Se vocês quiserem aqui, eu dou vários protocolos de mix, misturinhas, pra vocês potencializarem no resultado de vocês. Porém, vocês precisam antes ter essa avaliação, ter esse conhecimento de UV, de fototipo de pele e de tempo de exposição. Tá certo? Beijos. Tchau, tchau pra vocês.